Muito obrigada. Eu também quero agradecer à relatora. Eu penso que ela nos apresenta uma muito boa base de trabalho, mas como o tempo não é muito, quero avançar diretamente para as questões que me levantam mais dificuldade com este relatório. Eu devo dizer que, de facto, há um avanço bom na base de trabalho, até porque, para ser completamente honesta, penso que o relatório que nos foi apresentado e a proposta apresentada pelo Conselho e pelo Sr. Van Rompuy, isto de apresentar um relatório que se chama Rumo a uma verdadeira União Económica Monetária e, ao mesmo tempo, permitir que se possa deixar cair os países da periferia, é, no mínimo, publicidade enganosa e, portanto, penso que a relatora nos dá outros caminhos para poder discutir e ver em que termos é que podemos avançar nesta proposta. E uma das formas que encontra é, por exemplo, ao apresentar e ao introduzir referências à necessidade de haver solidariedade com os Estados-membros em dificuldade. Estou de acordo, mas não posso estar de acordo com o conjunto de condições que são impostas para que essa solidariedade possa ser efetiva. Porque, de facto, continuamos a alimentar, neste contexto, uma lógica de divergência em que há uma desigualdade muito estrutural entre os diferentes Estados da União Económica e Monetária. Por outro lado, queria também referir que, tal como a relatora o disse, é necessário estabelecer este caminho até à dívida comum. Não posso, contudo, concordar, mais uma vez, com as condições que são colocadas. A relatora refere que há essa necessidade de estabelecer condições rígidas no sentido de evitar que nos precipitemos, mas se olharmos bem para as condições que são colocadas e o cumprimento dos planos de estabilidade e crescimento, que com mais condições que vão sendo associadas umas atrás das outras, são impossíveis de cumprir, como por exemplo os planos nacional de reforma, o tratado orçamental, etc., um conjunto de condições que são colocadas, vemos que estas condições nunca serão cumpridas e, portanto, não é uma questão de nos precipitarmos a dada altura, é uma questão de nunca estarmos em condições para verdadeiramente chegarmos à dívida comum. E isso é uma lógica diferente e, no meu entender, que deve ser olhada de frente e aprofundada este debate, porque nós não podemos ter apenas declarações de intenções, temos que ser consequentes e, portanto, penso que se a opção é mesmo de chegar à dívida comum, temos que ter em conta os modos para chegarmos e não é só uma questão de precipitação. Uma outra nota para dizer que apoio claramente aquilo que é proposto no sentido de reforçar o controle democrático, nomeadamente no que diz respeito ao mecanismo integrado de supervisão do BCE, o papel do Parlamento e outras formas de controle democrático têm que ser reforçadas, mas ao mesmo tempo não posso partilhar esta insistência na manutenção da independência do Banco Central Europeu. Eu penso que não há nenhuma prestação de contas possível, ainda por cima com o reforço crescente e a importância crescente do Banco Central Europeu nas respostas que têm sido desenvolvidas para a crise e penso que não há forma nenhuma de termos prestação de contas e accountability credível mantendo esta lógica rígida e fechada da independência do Banco Central Europeu, porque isso não resolve os problemas que temos para resolver. Por outro lado, e ainda na linha do reforço da legitimidade democrática, do controle democrático, que é a linha que é apresentada pela relatora, eu penso que se deveria ir mais longe, no sentido de cortar com uma tendência que tem sido uma tendência muito comum na maior parte dos documentos que nos têm sido apresentados, que é a tendência de multiplicar autoridades, mecanismos, instrumentos, fundos, pactos, acordos, entidades, conselhos, ou seja, multiplicamos respostas umas atrás das outras, sem que, contudo, haja qualquer controle democrático destes novos instrumentos, pactos, programas, acordos, autoridades, entidades. Não temos nenhum controle democrático. Portanto, o que nós estamos a fazer é somar respostas umas às outras, mas em que cada vez mais os cidadãos estão longe de poder sequer tomar alguma decisão relativamente a estes retalhos que vamos juntando, mas que, no meu entender, não só não têm sido efetivos, como nem sequer nos damos ao trabalho de avaliar
os resultados e as consequências desta multiplicação sucessiva, como, volto a referir, falha o essencial, que é o controle democrático, a legitimidade democrática para intervirmos em resposta à crise. E pronto, penso que fico por aqui. Teria alguns comentários extra a fazer, mas estas são sobretudo as principais linhas de divergência e que penso que podemos aprofundar ao longo do debate. Obrigada.